Depois, espero que a gente consiga colocar à disposição no site da Bidem. Pois bem, dando início... Eu acho que está todo mundo me ouvindo, né? Eu espero, porque eu já falei demais. Espero que estejam me ouvindo. Gustavo, Santiago, só me dá um retorno, por gentileza, ou um dos colegas. Okay, estamos escutando. Muito obrigado. Bom, obviamente a crise da Covid-19, inclusive acabei de dar uma entrevista para a Rádio Justiça falando sobre os aspectos, a declaração que foi assinada recentemente por os 25 países da América Latina e do Caribe sobre os impactos, a preocupação com a alimentação. A Covid impacta o mundo e na medida que impacta o mundo, impacta, obviamente, também os diversos setores da economia. Hoje a gente vai falar de como isso impacta o setor de energia, que tem sido já fortemente impactado pelo nível de consumo de energia elétrica nas principais economias mundiais. Isso não é um privilégio do Brasil. Em reunião extraordinária da diretoria da ANEEL, aprovou diversas medidas com validade, em princípio, de 90 dias, que é um prazo que pode ser prorrogado, para garantir a continuidade do serviço de distribuição durante a pandemia do coronavírus. As principais medidas da resolução ANEEL 878 de 2020 falam da vedação à suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras, residenciais, urbanas, rurais e de serviços essenciais, como quem atua no setor já sabe. O Ministério de Minas e Energia postergou por tempo indeterminado a realização de todos os leilões de geração e transmissão programados para este ano. E que impactos que a gente está falando? Com a queda do consumo de energia, as distribuidoras sentirão a sobrecontratação no ambiente de contratação regulada, o ACR, tendo em vista que o consumo do setor de energia, a pequena indústria e do comércio caiu, e ainda a expectativa, infelizmente, é de continuar caindo bruscamente, sentirão os reflexos após a normalização da situação da saúde pública pela recessão. Essa é outra questão também importante. Hoje até saiu um vídeo da colega aqui da Bidem, presidente do Comitê de Iluminação Pública, que eu gravei para falar dos desafios ambientais da implantação, e uma das coisas que eu coloquei, e que não sou eu apenas estou discutindo, mas é que depois da pandemia, o day after, a gente vai começar a se preocupar como resgatar, ou pelo menos voltar a crescer, para tentar diminuir e mitigar esses impactos econômicos que a pandemia já causou e ainda vai causar. Vale ainda ressaltar, por outro lado, que o consumo residencial naturalmente aumentará, inclusive durante um período em que as famílias terão uma perda abrupta de receita, o que vai, naturalmente, infelizmente, gerar um aumento de inadimplência, lembrando a vedação de corte de energia. Então, a medida, portanto, adotada pela ANEEL, como eu já citei, de vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência, cria um cenário de turbulência iminente. Não é à toa que diversas distribuidoras, com muita razão, muito preocupadas com os efeitos das medidas. E que devem, portanto, especialmente para as distribuidoras, perder mercado por conta da redução do consumo total e o aumento da inadimplência. Portanto, o conjunto desses fatores que eu abordei muito superficialmente colocam as distribuidoras, em especial, numa situação crítica e certamente terão dificuldades para honrar os seus compromissos. Para mitigar essa fragilização financeira das distribuidoras, a ANEEL aprovou ontem, autorizou ontem a CCE a repassar mais de 1 bi dos recursos do Fundo de Reserva para as distribuidoras do sistema interligado, com o objetivo de dar maior liquidez ao caixa das empresas do setor elétrico. Vale mencionar que o repasse desse fundo de reserva deve atingir os consumidores do mercado livre, aumentando, que se espera, a liquidez do setor elétrico.
Então, portanto, dentro desse escopo aberto, superficial, que eu comentei, que envolve inadimplência, vedação de suspensão de fornecimento, atraso nas obras, que é evidente, né, um impacto, ainda que as medidas, ainda que os estados não tenham vedado a construção civil. Aliás, aqui fazendo parênteses, quem tiver interesse de ver as normas que estão sendo promulgadas relacionadas à Covid-19, nós fizemos um site específico, que é Covid-19, tudo junto, sem traço, .sionadvogados.com.br, que tem todas as normas relacionadas à questão pelos órgãos ambientais, assim como decisões judiciais relacionadas à Covid, e também comentários por área, inclusive, do setor elétrico. Portanto, então, retomando, a inadimplência, a vedação da suspensão do fornecimento, o atraso nas obras, porque a despeito de não ter proibido, tem um impacto natural do nosso isolamento social. Certamente nós continuaremos tendo e vamos aumentar as discussões relacionadas aos eventos de casos fortuito e força maior, com um potencial de impacto sistêmico no setor. E aí não só falando de distribuição, mas de transmissão, que é um assunto para o Gustavo Guedes, geração, comercialização e consumidor final. Então, certamente é um cenário complicado para o setor e nós entendemos como associação que nós deveríamos, eu espero que a gente tenha outras iniciativas como essa, que nós deveríamos levantar essa discussão, trazer essa discussão, porque é assim que a gente consegue, talvez, enxergar alternativas. Pois bem, eu vou passar para o Gustavo Santiago, para que ele dê continuidade à sua exposição e depois retome para os colegas e faça a coordenação, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Sion, pela explanação, pela introdução perfeita do momento que a gente vive. Um momento onde a gente vê várias entidades do setor e realmente o setor tentando se reunir para evitar aí uma possível judicialização do setor, uma nova judicialização do setor. Acredito que advogados ou não advogados estão querendo evitar essa situação no mercado. A gente sabe que a gente vem enfrentando ainda, vamos dizer assim, a gente não conseguiu resolver questões passadas referentes às judicializações, então, talvez nesse momento está vindo o PLS aí alterando o 232 do Senado, tentando dar uma solução para o GSF, uma solução para destravamento do setor, e a gente, novamente, com esse impacto causado pela pandemia, e que, novamente, a gente trava um pouco o setor e a gente fica à mercê das decisões regulatórias e políticas que a gente espera que sejam as melhores possíveis e com as devidas contribuições das associações, dos entes, dos agentes do setor. Dentro disso, só um minutinho, eu preparei uma rápida exposição sobre os impactos da coronavírus, né, do Covid-19 no setor elétrico. Até fugindo um pouco da questão da geração distribuída em si, comitê do qual eu sou presidente, porque eu entendo que hoje a gente enfrenta um momento sistêmico, um momento de crise mesmo sistêmica, não sabemos como resolver esse problema. E eu quero falar um pouco hoje do que a gente já viveu, do que a gente já passou de crise no setor e o que a gente vê de característica semelhante, o que é diferente dentro disso, o que a gente pode fazer e, na verdade, não trazer uma solução, né? Em verdade, trazer mais uma pulga na orelha das pessoas do setor para a gente pensar mais, refletir mais e ver o que é melhor para todos nós. Para toda a cadeia da produção, geração, transmissão, distribuição, comercialização, enfim, consumidor final. Dentro disso, eu começo falando um pouco da evolução do marco regulatório. Eu acho importante a gente
só para a gente ter uma visão no tempo do que vem acontecendo da nossa evolução do marco regulatório. A gente começa dando enfoque obviamente, a verticalização do setor, enfim, mas posteriormente eu queria enfatizar o apagão de 2001 e as consequências posteriores ao fato, ao acontecimento. A gente percebe que, comumente no setor elétrico, as decisões ex post vêm para resolver questões anteriormente ocorridas, comum no setor elétrico. Então, posteriormente ao apagão de 2001, a gente veio ali com a criação do ACR, do ACL, da criação da CCE, enfim, tentando realmente otimizar e qualificar o setor elétrico, né, dentro de um processo de amadurecimento. Posteriormente, a título de exemplo, a gente tem a MP 579, que, ao meu ver, pelo menos, deu uma embaralhada novamente no setor, gerou uma certa judicialização, questão de SF, crédito CCE, a própria, nesse mesmo período, a judicialização ali um pouco depois, né, começou a judicialização da CDE, do encargo civil de sistema, enfim. E aí veio a repactuação do risco hidrológico, que obteve pouca adesão do setor, mas uma tentativa ex post de resolver uma situação anterior. E dentro disso, eu queria abordar algumas características de acontecimentos econômicos anteriores e que impactaram o setor elétrico em questão de carga, acontecimentos relevantes e semelhantes em questão de carga, né, ao que a gente está vivendo hoje. Até um pouco para a gente demonstrar o que a gente está enfrentando, qual o nível, qual o tamanho do problema que a gente está enfrentando hoje no setor elétrico. Se a gente destacar algumas características do racionamento de 2001, a gente teve ali uma redução gradativa da carga, então foi algo teoricamente planejado, não foi algo de um dia para o outro, a gente teve uma preparação da população, uma mudança de hábito, né? E, obviamente, com penalidades à época que as pessoas tinham que reduzir realmente seu consumo, sob pena de ter o apagão mesmo, né? De ficar alguns dias sem energia. Mas que isso foi acontecendo de forma um pouco mais natural. Obviamente, a época não era fácil, mas isso gerou uma mudança de hábito. Eu acredito que até hoje já se tem uma conscientização maior do consumo de energia. Já não tem um consumo de energia tão elevado quanto antes. A preocupação existe. Posteriormente, mais recente, a gente teve a greve dos caminhoneiros. Também impactou diretamente o setor elétrico. A cadeia produtiva do setor foi afetada, alguns setores especificamente foram afetados, a mineração, siderurgia, enfim. Mas a gente foi uma crise nacional e com duração limitada. A greve dos caminhoneiros mesmo durou uma média de 10 a 15 dias, a greve que realmente impactou o sistema, então algo limitado. E a gente trazendo a Covid-19 que a gente tem vivido hoje, o que aconteceu? De um dia para o outro, quarentena. Não foi algo exatamente planejado, foi algo necessário. A gente vendo a tendência mundial da quarentena, as pessoas sendo orientadas a ficar em casa, né, pela transmissão da pandemia, aí, do vírus. E então a gente teve uma redução de carga altíssima, seja pela obrigatoriedade, muitos decretos, shoppings, comércio, em forma geral, sendo obrigados a fechar, e muito também pela necessidade das pessoas ficarem em casa. Então, parte da cadeia produtiva também deixou de trabalhar. Então, muitas indústrias estão diminuindo o ritmo ou quase fechado, um ritmo pouquíssimo acelerado. E isso a gente, fazendo uma reflexão com os pontos anteriores, tá? O racionamento e a greve dos caminhoneiros, a gente vê, nesse primeiro ponto, a redução célere, completamente diferente do desafio do racionamento de 2001, que foi uma redução gradativa. Também, no mesmo sentido, a impossibilidade de previsão. A gente não sabe, não soube qual momento a gente iria entrar
em quarentena e hoje a gente não sabe quando a gente vai sair exatamente. A gente ainda está num processo de instabilidade, que além da instabilidade econômica, né, a gente tem uma instabilidade do setor como um todo, porque o setor elétrico é um setor que não pode parar, é um setor necessário para manter os insumos essenciais, né, os hospitais, enfim. Então, algo que a gente tem que manter funcionando, mas a gente não teve preparação para tanto. Da mesma forma, fazendo agora um paralelo com a crise dos caminhoneiros, foi uma crise nacional, então, de certa forma, impactou algumas áreas da cadeia produtiva, mas não todas. Dentro da crise internacional, a gente tem um problema de importação e exportação, vários países bloqueando suas entradas e saídas, inclusive estados e municípios, pequenos municípios, baixando decretos, fechando o município, enfim, o que gera um impacto completamente relevante e sistêmico, não só no setor elétrico, como na cadeia produtiva como um todo. E, obviamente, a duração imprevisível, que eu falei, no mesmo sentido da impossibilidade de previsão e preparação. Então, a gente tem alguns problemas, a gente percebe que são problemas graves, são questões... Saiu aqui? São questões mais sérias. Entendo que o processo hoje vai ser muito mais difícil de ser resolvido que, por exemplo, o racionamento de 2001, até porque dentro do comitê de 2001, no racionamento de 2001, eram pouquíssimos agentes. Hoje a gente vê uma gama enorme de agentes, como eu falei no primeiro slide, o ACL ainda não existia no racionamento de 2001, não da forma como ele é. Então, hoje tem muitos agentes, muitas associações, cada uma representando um nicho de mercado. Então, a gente tem as associações das transmissoras, associações das distribuidoras, associações das geradoras, geração distribuída, enfim. Então, cada um tentando, de certa forma, defender os seus interesses. Obviamente, a gente vê um movimento de uma decisão conjunta, mas que, certo ponto, de certa forma, em algum momento, alguém vai ser prejudicado, alguém vai ter que pagar a conta. Dentro disso, eu queria falar um pouco das estratégias assertivas do racionamento de 2001, principalmente, que foi, primeiro, decisões centralizadas. O setor se juntou, fizeram uma Câmara de Gestão de Crise e Energia para tomar decisões. Isso é fundamental, porque dentro da previsibilidade das decisões, a gente consegue, dentro do setor como um todo, tomar medidas centralizadas. Então, como que o setor de transmissão vai agir? Como que o setor de geração vai agir? A gente consegue mitigar o risco, mitigar o problema. Dentro disso também, a gente teve um conjunto de medidas imediatas para gerenciar a crise. Na época, foi incluir uma recomposição tarifária com adiantamento de recursos do BNDES, enfim, que deu uma segurada no problema momentâneo. E terceiro ponto, um planejamento e metas para solucionar a crise. O que vamos fazer, como vamos fazer, o quanto que a gente tem que baixar, reduzir de consumo, o que a gente tem que fazer de fato. Hoje, dentro disso que a gente viu que deu certo no passado, o que a gente tem visto os órgãos do setor tomarem de medidas? A gente inicialmente viu o Comitê Setorial de Crises, né, criado pelo MME, que ele tem a função ali de articular, coordenar, monitorar, orientar, de certa forma, dar as devidas providências aos entes vinculados e agentes do setor. Então, a gente criou um comitê de crise, a gente espera que esse comitê de crise realmente dê o direcionamento geral para o setor e tenha um controle de forma geral do setor. Digo, não controle, obviamente, entrando nas funções, mas de entender o que está acontecendo no setor. E agora, como bem disse o Dr. Alexandre Sion, ontem foi autorizado o repasse do fundo de reserva, mais de 1 bi para distribuidoras, atingindo, salvo engano, 7 mil agentes do consumo do mercado de energia, do ACL. Então, vai dar um pouco de liquidez no setor, de certa forma, beneficiar algumas distribuidoras e agentes. E a gente ainda vê como uma situação benéfica para o setor, um equilíbrio de caixa. A princípio, a distribuidora absorve mais rápido o problema do setor elétrico, a questão da inadimplência, enfim.
a mudança de carga, né? Essa sobrecontratação que o Alexandre disse, a gente vê que a distribuidora necessariamente vai enfrentar, apesar do aumento do consumo residencial, comercial, industrial caiu muito, então fica uma situação de, vamos dizer assim, que a distribuidora fez um planejamento para o ano e isso foi por água abaixo e agora vai ter que ter uma solução para essa energia que já foi contratada. Agora, dentro do que eu estava falando, o Covid-19 e o que a gente enfrenta hoje, a gente percebe que a complexidade dele é muito maior do que a gente já passou. O lado bom disso é que a gente já enfrentou alguns outros problemas, outros acontecimentos, e a gente aprendeu, amadureceu com isso. Então, de certa forma, a gente já vê a ANEEL tomando decisões rápidas, o Ministério de Minas e Energia também tomando decisões rápidas, medidas ali para tentar segurar um pouco do impacto imediato na distribuidora e também já pensando no serviço essencial, né, da questão que é um dilema, né, não pode cortar a luz, não pode cortar a energia, mas você também não precisa me pagar, é um serviço essencial, mas a distribuidora precisa de dinheiro para rodar, precisa de um fluxo de caixa para manter seus encargos, ela vai ser penalizada, não vai ser penalizada, como que vai ser feito isso? Então, a gente vive um certo dilema. A gente tem um problema de estagnação previsível. Quando que isso vai acabar? Quando que, mais à frente ainda, quando que a economia vai se recuperar? Quando as pessoas vão ganhar confiança de gastar dinheiro, de consumir? Isso tudo influencia na energia elétrica. Isso tudo influencia no consumo, no perfil de consumo de todos nós, da indústria, residencial, comercial, enfim. A gente precisa rodar o dinheiro para que a cadeia produtiva funcione, a indústria funcione e assim por diante, seja gerada energia, enfim. E, além de tudo, como que essa relação internacional vai se normalizar. Porque, agora trazendo um pouquinho, falando um pouquinho do setor de geração distribuída, a gente acompanha que muitos projetos necessitam de equipamentos do exterior, necessitam de equipamentos muitas vezes, inclusive, da China. Como que isso vai ser feito? Antes mesmo do coronavírus, já eram noticiadas algumas questões de dificuldade de importação. E agora? Como que vai ficar isso? A relação comercial vai demorar a voltar ao normal? Vai ser rápida? Vai ter uma abertura realmente das fronteiras aí para importação e exportação? Como vai ser a relação disso? A gente não sabe, mas isso tudo afeta o mercado. De modo geral, eu queria expor um pouco, colocar até, vamos dizer assim, uma pulga na orelha de todo mundo, para todo mundo refletir o tamanho do nosso problema, o tamanho do que a gente vai enfrentar por aí. Obviamente, é um momento que a gente precisa debater sobre o tema, a gente precisa realmente que os agentes se comuniquem, que todas as partes se comuniquem para a gente chegar numa solução viável. Acho que é momento de todo mundo ceder um pouco e que a gente consiga equilibrar novamente o setor que vinha numa expectativa decrescente. A gente tinha leilões marcados para 2020, que foram adiados, né, suspensos por prazo indeterminado. Então, o que é necessário para o setor voltar a crescer, sem que ele seja travado novamente, sem que ele seja imobilizado e que dê segurança jurídica e regulatória aos seus agentes. O tempo é curto, então vou encerrar por aqui. Peço que o Gustavo Guedes agora se apresente e inicie sua apresentação, por favor. Muito obrigado. Só fazer um comentário antes, Gustavo Guedes, por favor. Obrigado, Santiago. Para quem chegou depois, nós tivemos vários colegas entrando depois. Eu até vi rapidamente que tem algumas pessoas que tiveram dificuldade de receber o link, pode ter sido que o e-mail foi para o spam, peço desculpas. Realmente a gente tinha muitos inscritos, mas só recapitulando, a gente fez quem não me conhece, sou Alexandre Sion, estou presidente da Abdem. O Gustavo Santiago, secretário-geral e presidente do Comitê de Geração Distribuída.
e nós vamos ouvir mais 2 colegas, também presidentes de comitê, que vão se apresentar e vão dar continuidade. Meu pedido é para que todo mundo, por gentileza, mantenha os telefones no mudo, e quem quiser fazer perguntas, use nosso chat, que dentro do possível a gente vai querer ouvir, responder todo mundo na ordem dos pedidos. Obrigado. Gustavo Guedes, é com você. Obrigado, senhor. Bom, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Você está me ouvindo aí, senhor? Perfeito. Eu acho que um dos maiores desafios para mim nesse período é a tecnologia. Claro, os caprichos que a minha esposa tem que aguentar da minha parte também. Eu acho que também isso é um desafio. Bom, meu nome é Gustavo Guedes, eu aceitei aí o desafio no ano passado do meu querido amigo Alexandre Sion para integrar o time da associação como presidente do Comitê de Transmissão de Energia Elétrica. Baita ousadia, Sion. Mas eu vou dar só um passinho atrás para dizer o seguinte: Gustavo Santiago, eu trabalho numa empresa chinesa, meu amigo. Eu vou te dizer o seguinte: abalo comercial quem cria é o governo. A gente não tem problema nenhum comercial. E mais do que isso, eu acho muito bacana a gente falar. E aí eu tenho a participação de uma amiga aqui, da Ana Luiz, que estava à frente disso. A gente conseguiu doar aí para a Prefeitura do Rio de Janeiro 264 leitos, né? E isso é uma medida muito, muito bacana aí por parte da esfera privada no sentido de contribuição. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, né? Um momento de solidariedade, e o termo que eu mais escuto aí nas lives e webinários da vida, que é empatia. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Mas, bom, o tempo é curtinho, mas eu acho que vale a pena essa troca de ideias, essa reflexão, especialmente sobre o segmento. É importante a gente colocar as ideias na mesa, lembrar um pouco do passado. Eu acho que o Gustavo Santiago cumpriu esse papel muito bem, de lembrar um pouquinho, especialmente remontando aí a malfadada MP 579, todos os programas que a gente viveu também, um pouco para frente, aí passando um pouco pelo risco hidrológico que a gente conviveu, e aí ele tocou também no ponto da conta ACR, que eu acho que hoje é a grande tacada do governo. Então eu separei os temazinhos aqui, não sou não fica tão bacana como o Gustavo aí nas apresentações e tudo. Depois eu vou pedir uma dica para ele, ou eu vou dar uma graninha para ele fazer uma apresentação para mim, para o negócio ficar mais bonito. Enfim, eu acho que a tônica do momento, pessoal, é surpresa, né? No dia 29 de março, eu estava passando aqui, navegando na internet, eu acho que é a tarefa de todo mundo aí, diária, né? Para saber das novidades, e li uma carta que me surpreendeu. Sendo a tônica surpresa, eu pego uma carta do Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, né? Os caras gerem aí 7 trilhões de dólares. E a carta dele de entrada do site é que em 44 anos ele nunca viveu o que ele está vivendo agora. E aí você lê a carta de um gestor de ativos que gere 7 trilhões, que ele nunca viveu o que está vivendo, e que a tônica do momento é surpresa, e que o vírus ele impacta tão agressivamente a saúde quanto o mercado financeiro, você dá um baque. Bom, caramba, o que eu estou vivendo, né? O que eu estou passando? Que fase histórica é essa que eu ainda não me dei conta? Estou acordado para isso? Eu estou entendendo o que está acontecendo? E aí, bom, aí começa, eu acho que, a mexer um pouco na vida da gente, que é a busca pelas informações, né? Tem um meme muito divertido que eu às vezes gosto de usar, que é o do Sexto Sentido, né? Que está o Bruce Willis ali e o menininho, em que o Bruce Willis pergunta, mas alguma coisa parecida e o menino diz para ele, eu vejo medidas provisórias. E aí o Bruce Willis responde, caramba, mas com que frequência? Todos os dias. E eu acho que é isso, né? É uma corrida. Hoje, antes de entrar aqui no webinar, eu estava tentando contar o número de medidas provisórias, instruções normativas e portarias. Eu parei. Eu parei só na medida provisória, porque eu alcancei o número de 21. Eu vi que vai ser de fôlego o trabalho nosso de advogado aí no momento posterior. Mas muito interessante também, porque a gente vai participar desse movimento
de superação dessa fase que vai ensinar, de alguma maneira, a todos nós. Seja como for, falando um pouquinho do que nos toca, né? É claro que o contrato ele traz o contrato que a gente tem, por exemplo, na esfera privada ou pública, e aí, seja quem a gente esteja falando, o contrato ele tem um risco, né? Nenhum contratante contrata sem saber do risco, né? E aí, na experiência disso, claro, você vai ter um risco positivo, negativo, você vai balancear isso à medida em que você vai fazer, eventualmente, uma proposta financeira, etc. Se tudo correr dentro do previsível, ou seja, nesse balanceamento de risco, o contrato ele vai ser cumprido, né? E aí, a gente tem aí, rasgando um latim, a pacta sunt servanda, mas que é muito coloquial, quase para nós advogados, que é que o contrato tem que ser cumprido, né? Se não for cumprido, a gente vai ter algum remédio para reequilibrar esse contrato. Agora, nessa etapa, a gente começa a tentar entender o que é previsível, o que não é, e o que a gente vai conseguir um remédio de reequilíbrio para esse contrato. De uma forma geral, o risco ele é inerente à atividade econômica, né? Então, por mais alheio à vontade das partes contratantes, ele não seria imprevisível, né? A título ilustrativo, por exemplo, né, as nossas cortes, ela entende, por exemplo, que o comércio de produto agrícola ele é impactado por um período de seca excessiva ou pela ocorrência de um período hidrológico muito alto. Essa intempérie ela é a essência do objeto desse contrato, né? Não é um evento imprevisível, uma seca hidrológica, se você consegue medir isso ao longo do tempo. Da mesma maneira, por exemplo, oscilação de índice inflacionário, né, que a gente durante algum tempo passou, isso também deixou de ser um evento imprevisível. A pandemia, né, esse surto de 2019, é imprevisível. De fato, é um evento imprevisível. E aí a gente vai ter que guardar a peculiaridade, analisar cada contrato que a gente fez para entender o balanceamento de risco e entender se existia alguma cláusula que eximia a gente da responsabilidade ou não, colocava a gente de frente para essa situação. E a gente vai ter que sentar e renegociar, né, com a palavra de ordem, que é a empatia, e aí usando a empatia empresarial. Trazendo para o segmento em si, o que a gente tem é uma escalada histórica, mas muito recente, que é agora, já, final de março, abril, que é uma movimentação muito grande do segmento, do setor, para poder tentar entender, primeiro, o impacto e, segundo, a primeira medida que foi feita pelo governo, já comentada pelo Gustavo e pelo Sion, que é o não pagamento, a inadimplência aliada à não possibilidade do corte de energia. Então, uma medida que foi, claro, benéfica ao consumidor, especialmente o consumidor de baixa renda, em que ele consegue, pelo menos, ter um fôlego durante algum período, deixa de pagar a conta, e nesse período que ele deixa de pagar a conta, ele não vai ter a sua luz cortada. 4 de abril agora, sábado passado, houve uma reunião no Ministério de Minas e Energia, tocada pelo nosso ministro aí de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a presença da secretária executiva Marisete, o Rodrigo Limpe, que até há pouco tempo estava na ANEEL e agora integra o secretariado executivo do MME. Essa reunião conta com mais de 80 participantes, são 50 líderes aí empresariais, salvo engano, e a presença de todos os agentes do setor. Então, a ANEES, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, e ali o ministro ele diz o seguinte, que todos somos responsáveis pelo funcionamento do setor, né, e pelas soluções que respondam a esse contexto, que é um contexto excepcional. A gente tem que tentar preservar aquilo que a gente mais preza e que a gente tem se dedicado, que é a sustentabilidade, a governança, a previsibilidade e a segurança jurídica. E eu chamo a atenção para a segurança jurídica e regulatória que vem sendo construída dentro do setor. A secretária executiva, a Marisete, por sua vez, né, ela chama ao tom da serenidade, da resiliência. Então, iniciando por aí, o que ela mais se preocupa, por exemplo, é com o cumprimento de cronograma de obra. E aí, Sion colocou isso muito bem, né? A dificuldade
e aí gerador, distribuidor ou transmissor tem com a continuidade desse cronograma, né? Eu tenho inúmeros decretos, os mais diversos possíveis, em que eu tenho a essencialidade declarada por conta do segmento, então o meu serviço é essencial, eventualmente eu tenho que prestar atenção se aquele município onde está sendo construída aquela usina hidrelétrica, eu vou conseguir ter transporte para aquele trabalhador, eu vou conseguir fazer com que ele fure uma determinada barricada porque a polícia está ali tentando negar todo mundo de passar, eu vou ter que entender se ele vai ter insumo para essa obra. Então, a grande preocupação que a Marisete traz é o cumprimento de cronograma. Então, como é que a gente vai cumprir e fazer cumprir os cronogramas que foram estabelecidos especialmente pela agência reguladora? É uma grande preocupação do setor. O secretário Limpe, agora secretário Limpe, né, ele termina dizendo o seguinte, olha, não tem bala de prata. Essa é a palavra que ele usa, né? Não tem bala de prata. A solução ela é universal. Vamos ter que tomar uma medida global. Essa reunião de 4 de abril ela é motivada especialmente pelas distribuidoras. Então, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ela faz uma carta à ANEEL e ela manda alguns pleitos, dizendo o seguinte, olha, esse impacto de caixa que vocês estão me gerando por conta desse beneficiamento da ponta do consumidor final, ele vai precisar ser dividido. Eu não tenho caixa para aguentar isso. Uma das soluções, né, que se viu nesse meio tempo foi muito chamada a atenção pelo próprio Rui Altieri, presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que era a reativação dessa conta ACR, que foi usada nesse período em que a gente teve o risco hidrológico associado, foi de sucesso, porque ela é vinculada ao financiamento do Banco Público, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, coincidentemente uma conta encerrada, que seria encerrada em abril de 2020, e que, por conta de uma renegociação do governo, eles conseguiram encerrar isso com juros menores em 2019. O Rui Altieri chama atenção para essa conta e o que acontece é que o governo hoje, como o senhor falou, vem com essa medida que é, olha, o governo vai desembolsar aí em torno de 900 milhões de reais do Tesouro e parte disso a gente vai ver alguma rúbrica que é expressiva também de 1 bilhão da conta de desenvolvimento energético, e a gente vai colocar isso dentro do setor para que não haja, de fato, um impacto de caixa. É uma medida primária que está sendo feita, mas que, de fato, ela agrada de um determinado ponto de vista. Seja como for, os impactos eles são ainda bastante incertos. A gente não tem ainda como dimensionar o tamanho desses impactos. Tá? Para o segmento de transmissão, que é o que me toca, existe ainda um caminho a ser percorrido para a gente entender que, de fato, o setor de transmissão, o segmento de transmissão de energia elétrica foi impactado. A gente só vai saber ou ter uma ideia, pessoal, quando a gente tiver mais ou menos virado aí de 1 mês, 2 meses, né? Minha esposa, por exemplo, trabalha com contas a receber aqui de uma das concessionárias e fato que a gente ainda não teve uma queda de pagamento. Não teve. Isso não foi sentido. Não foi sentido um calote do consumidor livre. Agora, eu posso ter um impacto do consumidor livre, como eu também posso ter um impacto de encargo. Esse encargo, hoje, eu estou vendo que o governo vai me ajudar. Com relação ao calote do consumidor livre, eu não sei. Isso, para a transmissão, a gente só vai poder saber daqui a curto espaço de tempo, pelo menos 1 mês, 2 meses. De qualquer maneira, eu já me avancei demais, pedi desculpa aí para o Marco, que vem na sequência, mas eu acho que a tônica do momento é a gente lidar especialmente com sobriedade e tentar, aí, com o máximo de razoabilidade possível, interpretar todas as medidas governamentais que vêm saindo. São muitas, a gente tem que prestar atenção, porque dormir um dia inteiro perdeu a medida provisória de ontem. A gente tem que tentar interpretar isso de uma maneira que seja confortável para a gente e a gente consiga lidar com todos esses problemas aí para frente. E aí chama atenção para a segurança jurídica, que realmente é um tema que está sempre na minha cabeça e me preocupa demais,
vamos ver. A gente precisa também de razoabilidade dos nossos dentes aí, governamentais para lidar com esse tipo de situação, porque o que se vê é que, eventualmente, a gente tem uma medida provisória, por exemplo, como essa 936, né? Que sai num dia e no mesmo dia ela já é questionada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é muito complicado, mas eu tô certo aí que, especialmente com mentes como do nosso amigo Alexandre Sion, Gustavo Santiago e Marco Vilela, que é o pessoal que está integrando esse webinar, a gente vai ter o máximo de suporte possível para poder passar para a página seguinte. Obrigado, Gustavo. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário antes do Marcos. Você falou sobre as mesas provisórias. Está cheio de charge por aí, né, de bebê dormindo porque não tem que acompanhar todas as medidas provisórias, né? E aí fazer um comentário que eu fiz no início. Nós temos uma equipe grande dedicada lá no escritório, porque para montar e manter o site atualizado, porque de fato você tem norma para tudo quanto é lado, né? Que afeta todos os setores de modo geral. Então tem muita coisa, mas quem quiser se manter informado, entra lá no covid19.sionadvogados.com.br. Marcos, por favor. Obrigado de novo, Gustavo. Tudo bem, Sion? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Legal. Agradeço mais uma vez o convite aí, né, da Abdem, né, em nome do Sion, para integrar aqui esse webinar hoje. A minha fala aqui de hoje é um pouco de um apanhado, né, das discussões que a gente faz no nosso comitê, né. Sou presidente do Comitê de Novas Tecnologias. Meu nome é Marcos Vilela, sou geógrafo e sou gerente de inovação e geoprocessamento da Caruso, né. Então a gente está na linha de frente aí buscando soluções, né, para tentar minimizar, reduzir danos, né, de tudo isso que vem acontecendo. Hoje eu trouxe até uma apresentação também, né, como o Gustavo Santiago, mas a ideia realmente é mostrar um pouquinho, né, claro que os impactos, não só no setor elétrico, né, mas a gente tem impactos grandes, né, incontáveis aí, saúde, relações de trabalho, populações vulneráveis, renda, educação, abastecimento. Então, a partir disso tudo, assim, a gente vai, cada um, né, tendo um especialista na sua área, né, acho que todas as áreas, né, não só os profissionais de saúde estão sendo convocados, mas todos nós, profissionais, tem a obrigação hoje de buscar, né, buscar soluções, buscar alternativas, né, estudar possibilidades para tentar reduzir um pouquinho o estrago, né, e o tamanho do impacto que essa epidemia, que essa pandemia, né, está trazendo para o nosso dia a dia. Eu vou compartilhar a tela aqui para montar um pouquinho da minha apresentação, só um minutinho. Confirmando se vocês estão vendo minha tela. Legal, né? Então, essa questão aqui dos riscos, né, impactos para o setor elétrico, né, a gente vai muito além, assim, da questão, toda essa que foi dita, né, principalmente pelo Gustavo, os dois Gustavos, né, introduziram muito bem. Dentro da minha atribuição, né, do meu dia a dia de trabalho, do que é aquilo que a gente está visualizando nesse momento, nossa preocupação é muito com a questão da manutenção da operação, né, de toda a rede, né, de geração, transmissão, distribuição de energia. A gente entende que tanto na geração quanto na transmissão, né, como as equipes, né, que fazem os trabalhos avançados ali de operação dos ativos, elas podem ser duramente impactadas, né, com contágio. Se uma equipe de uma usina avançada, por exemplo, tem algum tipo de contágio, ela inteira talvez precisa ser isolada e essa usina pode correr o risco de manter a operação, né? Então, em cima disso que a gente vem trabalhando assim para estruturar, né, entender um pouco mais das soluções que são aplicadas, né, a esse momento. Outra preocupação nossa é a questão da manutenção da cadeia de fornecedores e prestadores de serviço. Hoje, no meu dia a dia de trabalho, por exemplo, a gente já teve impactos, né, de contratos suspensos, né? Então, pequenas e médias empresas, assim, elas estão em risco também, né, porque se não tiver uma preocupação com essa manutenção de fornecedores também, daqui a pouco não tem quem prestar serviço, né, para aguentar toda essa crise, né? Venho trabalhando assim com uma crise, com momentos, né, de ondas, né, de contágio, contaminação. A gente acredita que, claro que é imprevisível, né, como foi comentado,
mas no meu entendimento assim e de muitas referências que a gente vem buscando, que a gente vem lendo, a gente espera que tenha a primeira onda, surja uma segunda, até uma terceira onda de contágio, né? Então a pandemia, né, ela pode prevalecer. Claro que em algumas regiões, né, o Brasil é um país continental, pode ser que em algumas regiões vão ser minimizados em menor tempo, né, essas ondas, essas oscilações, a frequência da contaminação, mas assim, a gente espera que pelo menos um ano aí, a gente ainda vai sofrer impactos, grandes impactos com o Covid-19, né, de idas e vindas aí de ondas de contágio, e há previsões aí, há estudos que falam até em 2 anos. Então, quando a gente fala de soluções, né, a gente tenta pensar em soluções que não sejam simplesmente paliativas, né? Hoje o setor elétrico no Brasil ele está na vanguarda, né, em pesquisa, em desenvolvimento, em investimento, em inovação, né? Então a gente tenta trazer um pouco, né, que esse destaque do setor elétrico, né, tanto na distribuição, todo o investimento em geração distribuída, smart grids que está sendo iniciado no Brasil, tudo que a gente tem de tecnologia aplicada na transmissão, na geração de energia, né, que isso realmente tem que sobressair agora, né, para apoiar justamente a operação desses ativos, né? A gente tem hoje pulverizado no Brasil inteiro, né, inúmeras unidades de geração, né, e com o avanço do contágio, né, a gente não pode enfrentar cegas, né, essa pandemia, né? A gente tem que ser suportado por dados, né, suportado por informação. E como representante do Comitê de Tecnologia, é justamente o ponto, né, que a gente tenta trazer hoje para o webinar, né? Como que a gente vai enfrentar esses riscos, né, esses impactos, sendo que a gente tem hoje muitas concessionárias, muitas empresas que ainda estão operando com a tecnologia dos anos 90, né? Então, a gente precisa hoje, cada vez mais, de potencializar as estruturas existentes, né, com inovação, com novos modos de trabalho, investir um pouco em inteligência, né, reestruturar as bases, preparar um pouco a recuperação também pensando na pós-pandemia, né? Eu entendo que hoje as empresas que tenham um investimento maior em tecnologia, tanto nas plataformas de gestão de equipe, gestão de riscos, de ativos, elas já estão um pouco bem mais suportadas, né, com relação aos riscos da pandemia, né? E elas provavelmente vão ter um grau de recuperação maior, né, no médio e longo prazo, pós a contaminação, pós o Covid-19. Então, a gente entende que é um período, né, de todo mundo está com a torneira fechada, né, a gente não espera, né, que tenha investimentos grandes, né, nesse momento. Pelo contrário, todo mundo está segurando, mas a gente precisa, né, entender que a tecnologia está disponível hoje, né? E muito que a gente fala da questão dos monitoramentos remotos, constelações de satélites, nanosatélites, cada vez avançando mais, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa usar, né? Essa tecnologia está aí, né? Quando eu falo que a gente não pode pensar em soluções paliativas, a gente precisa realmente pensar em soluções permanentes, né? Porque a tecnologia ela é movida por pessoas, né? Eu entendo que as pessoas são movidas por necessidades, né? E hoje a gente tem uma necessidade, né, que já trouxe uma mudança de hábito, né? Inicialmente, eu vejo qualquer mudança de hábito, né, de ruptura, ela leva à resistência, né? A gente pode dar exemplos aí que todos vão se lembrar, né? Exemplos de rupturas de tecnologia, né? O ser humano, ele, de natureza, tem um certo tipo de resistência, né? Na crise de 2009, ali, 2010, 2008, a crise de 2008, com o efeito de 2009 ali, se falasse para um executivo em 2009 que ele teria que largar o BlackBerry dele para investir no smartphone, ele teria resistência. Então, a gente já está acontecendo, né? A gente já está trabalhando, nós todos estamos trabalhando de casa, estamos com os problemas aí, como o senhor comentou, né? Crianças, eu estou aqui num quarto também bem escondido aqui de casa, que eles estão pegando fogo aqui fora, se abrir a porta, vão entrar aqui e pular na minha cabeça, né? Então, a gente tem que adaptar essa forma de trabalho, né? E realmente usar aquilo que está disponível, né? Hoje a tecnologia avançou muito, né? A gente está na era do Big Data, na era da indústria 4.0, a gente tem hoje inúmeras tecnologias disponíveis, né, de inteligência artificial. Então, o que se espera nesse momento é que nós temos um papel fundamental, assim, acho que de disponibilizar e de dar acesso a tecnologias que não têm um alto custo também de investimento, mas que podem trazer
um benefício grande para quem está fazendo a gestão dos riscos, a operação dos ativos, né? A gente pensa que as soluções, né, de investimento precisam ser feitas para proteger as equipes, né? Focar em mudar velhos hábitos de operação, né? Proteger quem está ali da ponta. A gente tem hoje, entendo que muitas desses funcionários, colaboradores aí das empresas, né, de geração, eles habitam pequenos ou médios, grandes centros aí que podem ter zonas de alto risco de contágio, né? O que as empresas vão fazer com isso, né? Será que elas sabem onde que esses colaboradores moram, esses que estão indo todo dia lá na operação da usina? Será que elas entendem o risco? Será que no caminho que ele vai percorrer para chegar na unidade de geração, ele está passando por uma área de alto risco de contágio? E se ele passar nessa área de alto risco de contágio, quando ele chegar na unidade de geração, ele vai ter um tratamento especial? Vai ser feito algum tipo de barreira sanitária? Será que a gente está se preparando, está se pensando nisso nesse momento, né? Eu acho que existem hoje plataformas aí disponíveis, né, para tentar trazer um pouco, né, desse know-how aí para as empresas, né, que entendo ser imprescindível para esse momento, né? O setor elétrico hoje, né, eu faço uma provocação, né? Ele tem a capacidade de guiar as pesquisas, direcionar a recuperação no setor de infraestrutura no Brasil, né? Como eu disse, é um setor de vanguarda, né? A gente tem muita tecnologia e estudos, né, de P&D que estão sendo desenvolvidos, já foram desenvolvidos, que estão disponíveis aí pelas empresas. Qual que será um estudo, uma provocação que a gente faz também? Inclusive, nós, o Comitê de Tecnologia, estamos organizando agora para o próximo mês, né, já está alinhado com a Abidem, um novo webinar também focando em pesquisa, em desenvolvimento, né, em soluções de tecnologia que possam apoiar nesse momento aí do Covid-19. Né? Qual que é o retorno que esses projetos de pesquisa que foram realizados aí nos últimos anos podem trazer agora para as empresas, né? Acho que todas as empresas podiam, as concessionárias, olhar um pouquinho para as suas áreas de inovação e tentar trazer soluções ali que possam, talvez até existam essas soluções dentro das concessionárias, já que podem realmente fazer alguma diferença nesse momento, né? Esse entendimento, né, de uma nova realidade. Acho que esse momento, isso veio para ficar, né? Eu acho que uma vez que a gente faz investimento focando em redução, né, de risco agora, pode ser um investimento para redução de custos no médio e longo prazo também, onde temos uma necessidade de monitoramentos, né? Como eu comentei, hoje em dia tem constelações de nanosatélites que tem revisita diária em qualquer ponto da Terra, né? Então você pode ter imagens ali diárias com sensores SAR de radar, onde não tem influência de nuvens, né? Então eu posso ter imagem todo dia do meu ativo, né? Claro que não é um alto custo, mas só para mostrar como que a tecnologia está avançada e para fazer algum tipo de vistoria, de inspeções, né? Esse trânsito das equipes indo até as centrais de operação, né? Pode ser evitado com investimento em tecnologia, né? Investimento em inteligência, né? Reestruturar as bases, né? Preparar essa recuperação no pós-pandemia. Um momento ali, né? Como o Gustavo Guedes comentou, é um momento de colaboração, de empatia, né? Então a gente tem algumas iniciativas, né, de colaboração, tem várias na verdade, né? Muita gente trabalhando para reduzir o impacto, reduzir os riscos de contágio, né? Nós ali da Caruza, a gente está com uma equipe grande também, com uma força-tarefa voltada para o Covid-19, né, para esse trabalho. Então vou mostrar aqui algumas iniciativas que a gente vem desenvolvendo, que podem ser acessadas aqui no nosso website. Por exemplo, aqui a gente está espacializando todos os dados de contágio por município, né? Esse acho que pouca gente, não sei se vocês já acessaram esse painel que a gente disponibilizou, mas a gente vê muito desses dashboards aqui por estado, na federação. Isso aqui a gente está disponibilizando por município. Então, quero ver, tem um ativo em Bagé, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Será que tem algum tipo de contagem em Bagé? Ele vai fazer o filtro, ele vai mostrar, então Bagé tem 27 casos confirmados. Então, se eu tenho algum tipo de ativo lá, eu posso já ter algum grau de alerta para essa equipe que está nesse município, né? Então, consigo ter toda essa visualização um pouco mais direcionada, né? E também... Marcos, eu não sei se você queria aparecer a tela, mas ela não está aparecendo para a gente, não. Ah, não está não? Deixa eu fazer um novo Só compartilhamento, então. o slide de ações de colaboração. Tá, agora vocês estão vendo? Agora sim. Ah, tá, desculpa, então. Então, esse aqui é um desses painéis, né, como eu estava dizendo, né, de
monitoramento dos casos, né, de contágio do Covid-19, e a gente está fazendo ele por município. Então, a gente tem ele é um painel de monitoramento automatizado, né, a gente tem um código que está puxando esses dados aí de várias fontes, né, fontes oficiais, Secretaria de Saúde. Então, a gente busca isso aqui por município, a gente consegue ver qualquer município do país, se tem a incidência, pode navegar aqui no mapa, ver todos os dashboards. E um pouco mais focado no setor elétrico, né, alguns tipos de mapas colaborativos também, como esse aqui, onde a gente pode explorar e ter todo o relacionamento entre os casos por município ali, né, o avanço do contágio, isso atualizado em tempo real, e também a especialização dos ativos, né? Aqui a gente está com os ativos da EPE, né? O HE, as PCHs, as linhas de transmissão, fotovoltaica, centrais eólicas, né? À medida que a gente vai aproximando aqui, a gente consegue ver onde estão esses ativos, né? Qual é a proximidade de municípios com alto índice de contágio próximo a esses ativos. Se a gente der aproximar um pouco mais ainda, a gente consegue visualizar, por exemplo, unidades de saúde, hospitais, UTIs, né, contagem de leitos em UTIs também. Então, se eu tenho uma equipe trabalhando em uma usina de alto potencial de geração, essa equipe está numa área de alto risco de contágio. Será que eu tenho alguma UTI? Será que essa UTI já está lotada? Né? Então, essas são informações aí que eu acho que são importantes para quem está fazendo a gestão, está fazendo a coordenação dessas equipes. Vou mostrar aqui um pouquinho dessas. Aqui, então, consigo visualizar. Deixa eu mudar aqui. A gente tem localização de todos os hospitais, né? Tem informações desses hospitais, quantos leitos, qual o nome, endereço, telefone desse hospital. Então, estou com um funcionário que adoeceu em tal local, preciso de ligar no hospital, ver se tem um leito. Então, aqui você consegue navegar e visualizar essa informação, né? Então, isso que a gente está disponibilizando de forma colaborativa mesmo para todos os agentes aí do setor elétrico. Acho que é uma forma da gente manter isso atualizado, é uma contrapartida nossa, né, para nossos parceiros aí de longa data do setor. Acho que mais iniciativas como essa estão sendo realizadas, né? Tem muita gente trabalhando em prol de colaborar, de apoiar com informação, né? A gente também pensa em fazer modelos de propagação, modelos de risco, isso a gente está desenvolvendo ainda e vamos cada vez atualizar mais esses portais, né? Pensando sempre em fornecer também soluções mais aplicadas, mas esse é outro momento. A gente pode tratar disso, mas o importante é mostrar que tem essas informações hoje, que tem essa preocupação, né, com a operação dos ativos, é onde eu vejo que o gerenciamento de risco vai voltado para a questão territorial, né, da gestão espacial, ela pode ser bem introduzida, ela pode ter um resultado bem interessante. Vou voltar aqui às camadas iniciais. Deixa eu tentar sair do compartilhamento aqui só um minuto. Voltei aqui. Então é isso, assim, um pouco da preocupação do Comitê de Novas Tecnologias, né, com essa questão do avanço da pandemia, o que a gente pensa que pode ser discutido, né, com os recursos de pesquisa e desenvolvimento, ter algum tipo de planejamento estratégico para ter esse recurso investido em medidas de mitigação dos danos do Covid-19, né, plataformas de gestão, planos de contingenciamento. Eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita inovadoras, né, a gente nunca viveu nada parecido, então qualquer tipo de solução é por si só uma solução com originalidade, com inovação, que são pré-requisitos de pesquisa e desenvolvimento. Então, fica aqui a nossa preocupação, principalmente como que as ferramentas tecnológicas estão aí hoje disponíveis, né? Hoje todo mundo tem um computador super avançado que faz análise, que pode receber informação, receber dados, né? Então, se você puder acessar toda essa cadeia de informação no seu celular, aí, de sua casa, aí, do seu sofá, e poder delegar para uma equipe que está em outro estado, ali, mostrar para eles que aquela rota tem um risco maior, qual é a melhor prática que eles têm que tomar, né, a partir de visitar uma área de potencial contágio,
Então, isso está disponível, né? Então, acho que a gente tem que usar a tecnologia, tem que usar cada vez mais os recursos disponíveis hoje para minimizar os efeitos, né? Então, eu passo Marcos, agora para o Sion, né, e muito fico aberto aos questionamentos. obrigado, Marcos, excelente. Eu vou passar para o Gustavo Santiago para ver as perguntas. Eu acho que já tem pergunta. A gente acabou extrapolando alguns minutinhos do nosso tempo original, mas quem quiser ainda fazer perguntas, indica o nome na lista do bate-papo, por favor. E se a gente abrir para ouvir as perguntas, meu pedido é só que vocês as direcionem de forma muito objetiva, por gentileza, para a gente ganhar tempo. E acho que tem também um pedido, eu não sei se os colegas que fizeram a apresentação, Gustavo Santiago e o Marcos, vão disponibilizar esse material. O Marcos já mandou aqui. Gustavo, depois você avisa, por favor, se vai poder disponibilizar a sua apresentação. Tá? Posso disponibilizar. Ótimo, tá bom. E aí tem que... Bom, imagino que a gente vai colocar no site e depois, como você tem o e-mail dos inscritos, pode mandar por lá também, né? Sim, podemos mandar diretamente pelo e-mail cadastrado. Isso, tá bom, ótimo. Então, por gentileza, Gustavo, pode tocar. A princípio aqui, a gente tem uma pergunta do Marcos Vinícius. A gente pode começar por ela, se alguém manifestar interesse. Eu acho que para facilitar, as perguntas podem ser feitas, se possível, pelo chat. Agora, eu acho que facilita. Eu posso começar respondendo aqui a pergunta do Marcos Vinícius. Gostaria de ouvir vocês, com base em experiências, considerando que a demanda pode cair, quais são as suas perspectivas e expectativas dos preços de energia no mercado livre? E em relação aos contratos, serão mantidos? Olha, eu acho que os colegas podem opinar também, mas do meu ponto de vista, o preço de energia já está caindo, o preço de energia vai fatalmente cair no próximo semestre. Entendo que deve cair por volta aí de 20% a 30%. Vejo que o mercado pode absorver isso de uma forma positiva. Como? Tentando atrair aqueles consumidores potencialmente livres para o mercado livre. Com a energia a um custo mais barato, a diferença para o cativo vai ficar maior, então facilita talvez essa venda, uma questão mais comercial. Mas, obviamente, eu entendo que pela queda na demanda, naturalmente que se cai o preço da energia. Até mesmo pelo que a gente falou aí ao longo das apresentações de que caindo o consumo, demorando um pouco para essa cadeia produtiva voltar a funcionar normalmente, obviamente essa demanda, essa carga vai ser menor. Em relação aos contratos, serão mantidos ou não, eu vejo um problema maior até no ACL, entre os geradores que fornecem no mercado livre. Apesar de que muito tem se falado em caso fortuito, força maior, eu acho que a questão não é tão simples assim, é um pouco mais complicado do que se imagina a comprovação desse caso fortuito ou força maior. Entendo que nem em todos os casos se aplicam essas cláusulas já estabelecidas, mas eu vejo que não são todos os casos que podem ser aplicadas essas cláusulas. Então, apesar que a gente tem visto, inclusive distribuidoras, geradores abrindo contratos, isso tem que ser justificado de forma bem robusta para ter realmente essa suspensão, essa quebra de contrato. A não ser, obviamente, por questões sistemáticas de insumo, que não tem como funcionar, ou até mesmo aquelas questões shopping center, comércio, etc., que estão proibidos de funcionar, e sim, eu vejo um motivo aí para ter uma suspensão, ou até mesmo, entendo eu, da melhor forma, uma composição, aí, uma solução realmente entre o gerador e o consumidor,
para que seja diferido ao longo do tempo, para que seja feito algum tipo de negociação para que nenhuma das partes saia realmente prejudicada dessa relação. Gustavo, Alguns... eu queria fazer um comentário, obrigado. Só para fazer uma parte rápida sobre a questão dos contratos, a gente até vai ter um evento, você vai participar também, né? Vamos falar especificamente dos impactos contratuais da Covid nos setores de energia, mineração e siderurgia. Eu acho que o comentário importante aqui é que não é porque nós temos um evento como esse, que obviamente ele tem uma enorme repercussão global, que a gente pode considerar para todos os casos como caso fortuito, ou por dependendo da teoria a qual você está afiliado. São em tese, ou em tese, um evento que está sujeito a uma situação extraordinária, imprevisível, irresistível, que, portanto, afeta as partes e tem um grande potencial para trazer desequilíbrio entre elas. O que importa é que aquele afetado consiga demonstrar como aquele evento te afeta, porque o evento, ainda que enorme, ele não afeta todos da mesma forma e na mesma intensidade. Então, ele pode acontecer, mas não necessariamente lhe impedir de honrar os seus compromissos. Então, essa é uma discussão importante, caso a caso, né? Para evitar o que se começou no início da crise começou a se falar, muito, aconteceu, então força maior para todo mundo, suspende todos os contratos, obrigatoriamente tem que readaptar todos os contratos. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado na sua aplicação. E aí eu vou me permitir, se vocês me autorizarem, já tenho uma pergunta do Calúcio, que eu não sei se todo mundo viu, mas eu vou até ler. Ele diz assim: imaginando a minimização dos efeitos da pandemia e uma progressiva retomada das atividades profissionais, independente do campo de atuação, e aí tratando especialmente do setor elétrico, com certeza os leilões irão retornar. Pergunto: existe a possibilidade de um ou mais lotes que originalmente poderiam ser enquadrados em EA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, serem excepcionalmente enquadrados como raso, relatório ambiental simplificado, a fim de tentar compatibilizar ou minimizar os possíveis atrasos do cronograma para os setores de operação e transmissão de energia? Calúcio, bom, primeiro, muito obrigado, bom vê-lo aqui. É uma excelente pergunta, mas a resposta, infelizmente, ela não é simples, porque para quem atua com direito ambiental sabe que a exigência do EA-RIMA tem assento constitucional. É o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, salvo engano, da Constituição, que diz que todo empreendimento que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente de forma significativa, depende de prévio EA-RIMA. Cabe ao órgão ambiental definir estudos mais simplificados, como o RAS, e para o setor elétrico a gente até tem portaria específica, 428, se não me engano, né? Não me lembro agora o número, e que estabelece critérios do tipo, se você não, se por na linha de transmissão, que é a área do Gustavo Guedes, se não afetar unidade de conservação do grupo de proteção integral, se não houver realocação de comunidades tradicionais, enfim, cria critérios para que, até em função também do tamanho da linha, da extensão da linha, você pode fazer um estudo mais simplificado. Então, é possível e existirá uma pressão, e não para o setor elétrico apenas, mas existirá naturalmente uma pressão de readequação das normas para trazer alguma agilidade nesse processo, porque para que a gente possa retomar a economia, a gente já precisa de investimento, como eu falei no início desse nosso webinar. A questão é que, se for de significativo impacto ambiental, não adianta eu fazer uma norma infralegal, não adianta fazer uma norma emitida por um órgão ambiental específico, porque ela tem que estar em sintonia com o que estabelece a Constituição. Então, se for de significativo impacto ambiental, caberá EA-RIMA. Mas, entre o EA-RIMA e os outros estudos, existe um espaço para se trabalhar.
eu não tenho a menor dúvida, e a sua pergunta é muito pertinente, eu não tenho a menor dúvida que essa pressão para o sistema ambiental, não só, mas especialmente para o sistema ambiental, vai ser ainda maior. Hoje ele já recebe uma pressão porque se entende que é um dos gargalos para a implantação, e eu não quero entrar nesse mérito, porque tem um motivo também de serem gargalos, mas haverá uma pressão para que esses gargalos sejam resolvidos, para que esses nós sejam desatados. E certamente uma pressão para a área ambiental haverá. Não sei se respondi a tua pergunta, mas é como eu vejo. Gustavo, vou te devolver, não sei se tem outras perguntas aqui. Tem outra pergunta. Tem uma que a da... Tá, tem uma aqui da Delane. Diante do novo cenário Covid, saiu alguma legislação que subsidie licenciamentos em transmissão ainda não concluso por conta de órgãos intervenientes, no caso da Fundação Cultural Palmares? Outra ótima pergunta. Ao que me consta, nós não temos, a gente tem as normas que foram promulgadas, inclusive pelos órgãos, inclusive pela Fundação, mas para falar sobre como é que vai ser a atuação nesse período. E nós tivemos, acho que o Marcos participou também, nós tivemos um evento com a Viex, com a Lúcio também, estou vendo vários outros colegas aí que estão lá no grupo do LASE. Nós tivemos um evento para falar e muitos colegas aí do setor de arqueologia falando do drama, né? O Caluso, que veio aí que é da área de arqueologia, sabe disso. O drama que é continuar, tem uma pressão das empresas para que eles façam essas avaliações de campo, e a preocupação das consultorias dizer, pô, como é que eu vou colocar meu pessoal em campo e ir lá num município pequeno e eventualmente levar contaminação para essa área, né? Então existe uma pressão. Ontem mesmo estava falando com um colega que quer implantar um canteiro no empreendimento de energia e o órgão ambiental daquele estado entende que para o canteiro precisa de uma autorização, e eles dizem, mas é uma área já antropizada, mas eu preciso fazer, quer dizer, as coisas, de alguma forma, continuam acontecendo. E, certamente, os intervenientes, como um grande desafio para os processos de licenciamento, e não só com a Fundação Cultural Palmares, que trata das comunidades tradicionais, mas os demais intervenientes no processo de licenciamento têm um desafio, né? E um desafio muito grande, porque muitos desses trabalhos precisam de avaliação de campo, cuja ida todo mundo tem medo. Então, mas respondendo objetivamente, nada que resolva o problema por enquanto. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tá bom. A Fabrina, outra querida amiga, obrigado, que bom você estar aqui. Cada estado está publicando suas portarias com suspensão de prazos. Aqui foi publicada uma nova ontem, falando de processos judiciais, processo administrativo, suspendendo, peraí, vou complementar. Então, o responsável pelo processo administrativo deve usar essas normas editadas na pandemia e pedir a prorrogação dos prazos, dos termos de referência, cronogramas, inclusive na ANEEL. Tá bom, não é uma pergunta, já entendi. Não, ótimo, é isso aí. Tem várias normas. Fabiano, estou te vendo aí, obrigado. Tem várias normas e sim, tem que usar esses argumentos para poder pedir. Esse é um outro ponto importante, né, no que diz respeito às condicionantes. Tem condicionante que eventualmente eu posso cumprir a despeito da pandemia. Então, agora, se eu não posso, que eu justifique, peça suspensão ou a suspensão do cumprimento, ou adiamento, renegociação de prazo, enfim. Não adianta, aquele comentário que eu fiz anteriormente serve agora para também. Né? Tudo bem, suspendeu, beleza, então não faço mais, cumpro mais condicionante nenhuma. Tem condicionantes que não precisam ir a campo, que podem ser cumpridas. Então, esse é um cuidado relevante, um cuidado importante. Karina, a instalação de LTs e ISS pode realmente ser enquadrado como serviço essencial, visto que o decreto federal cita apenas a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo fornecimento de suprimentos para o funcionamento, a manutenção de centrais geradores do sistema de transmissão. Bom, aí eu não sei, boa pergunta, não sei quem pode responder aqui para a Karina.
Funciona. Pela transmissão, eu entendo que sim, e é um subsídio que a gente tem se utilizado e lançado mão, inclusive no judiciário, para a gente poder fazer as ações andar, tá, Karina? Então, esse argumento é um argumento absolutamente utilizado em todas as frentes, por exemplo, no que toca à transmissão de energia, para eu poder até movimentar os meus processos. Então, não só na prática, que é a própria instalação de uma linha de transmissão ou de uma subestação, mas para movimentar um processo que guarde, né, alguma característica de essencialidade para que o meu projeto não pare. Desculpa, estava no mundo. Aliás, aqui um comentário importante em relação ao decreto, né, que fala das atividades essenciais e que o comitê lá da Covid pode estabelecer outras. Esse é um ponto importante, obviamente gera inúmeras discussões e com diversos interesses que extrapolam, inclusive, o setor elétrico, mas esse é um ponto certamente importante, porque a ideia é que, ainda que a gente esteja num mundo mais achatado, reduzido, algum giro a gente tem que continuar, né? Gustavo, Santiago, não sei se tem mais alguma pergunta, tem ou não? Não, por aqui são apenas essas. Tá, acho que o Enio... Opa, o Enio... Peraí. O Enio fez um comentário. Tá. Bom, Enio, primeiro, obrigado. Nosso amigo aqui, superintendente do IBAMA em Minas Gerais, com grande experiência no setor elétrico. Uma honra que você está aqui com a gente. Então, ele já respondeu aí, já fez esse comentário público. Eu não sei se o Enio quer falar alguma coisa, Enio. Por favor, fica à vontade. Se quiser um minutinho, fazer algum comentário geral, será muito bem-vindo. Não sei se ele está ouvindo, você vai falar. Sion, Oi. boa tarde a todos os colegas desse evento, né, riquíssimo. Eu queria aproveitar e fazer uma consideração em relação a esse, né, último momento aí desse tipo de questionamento. Eu não tenho dúvida de que a retomada, né, da atividade econômica, ela vai movimentar como um todo todas aquelas atividades que dão suporte a essa atividade maior. E dentre elas, sem dúvida nenhuma, a atividade de energia elétrica, ela é fundamental porque ela é uma indústria de base que sustenta, né, o crescimento de todas as outras atividades e também da qualidade de vida onde existe a energia elétrica. Mas é importante lembrar de que a gente tem hoje uma estrutura operacional que está montada que já vinha funcionando com uma capacidade ociosa no ponto de vista de geração de 6 gigas, que é decorrente da construção, né, de um parque, né, de geração que, pela atividade econômica deficiente, ele está sem ser utilizado na sua plenitude. Da mesma maneira, a gente tem tido, nesses últimos anos, né, um conjunto de implantação, né, de outras atividades, outras instalações ligadas ao setor como linhas de transmissão, num volume muito significativo, em termos de recursos e em termos de quilometragem instalada. Então, a gente tem um desenho que suportaria uma capacidade imediata, né, de uma possível retomada, mas é preciso lembrar que o setor é um setor de alto custo, de planejamento de médio e longo prazo, e que essa suspensão desses leilões, eles têm respostas também a médio prazo, e é preciso que a sua retomada se dê observando essa história do planejamento. Mas eu não acredito que, por causa desse desenho, venha a ser flexibilizado, ser facilitado, além das normas que já existem, a implantação e os licenciamentos desses estudos. Eu acredito que o que você disse, que é o aspecto constitucional, né, desse preceito, né, do estudo, esse vai prevalecer e não haverá
flexibilizações de licenciamento além daquelas que já existem. Muito obrigado. Bem, ótimo, muito obrigado. Eu estou vendo, como eu estou no celular, tem que ficar passando, mas eu estou vendo vários amigos aqui, sintam-se todos abraçados. Vi que tem o Rodrigo também, eu acabei de citar o Lazi, Rodrigo, que é o diretor da Viex, que desenvolve vários eventos bacanas aí do setor elétrico, do meio ambiente. Um deles é o Congresso Ambiental, que está adiado, mas espero que em breve. O Marcos acabou de fazer uma propaganda para a Viex aqui na tela dele. Merecida. Tá bom. Alguém mais quer fazer algum comentário rápido? Se quiser, aproveite. Bom, se não quiser, eu vou fazer um último comentário. Eu até no grupo de... Eu vi que tem outra pergunta, mas vou fazer um comentário geral. No grupo de presidentes de comitê, eu repassei um puxão de orelhas que eu recebi com razão, e aí, obviamente, a culpa é minha, porque se tem mérito é de todo mundo, mas a culpa é do presidente, e a culpa é minha, porque não tem nenhuma mulher nesse painel. Eu convidei, a Fabrina está olhando com razão aí, né? Assim, eu convidei, era para participar, queria que fosse um comitê, um evento com os presidentes de comitê, mas seja só na temática, seja da impossibilidade de cada uma, não puderam participar, mas não importa, desculpa. Acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, uma preocupação justa, delicada, importante, e aqui ficam aqui as minhas desculpas públicas. Foram sem intenção, mas sem intenção também merece culpa, né? Merece desculpa, aliás, o pedido de desculpas. Bom, alguém quer fazer algum comentário geral, meus colegas? Alguém quiser fazer uma pergunta? Aproveite nossos últimos 5 minutinhos. Tem a pergunta do Dimas. Pode ler. A respeito da alteração legislativa prevista, discutida para a Resolução Normativa 482 e B87 da ANEEL, se elas devem ser postergadas. Além dos impactos comerciais sentidos de forma imediata para a geração distribuída, vocês vislumbram alterações legislativas emergenciais devido à crise? A princípio, eu vejo que provavelmente a gente deve ter uma postergação, sim, dessas alterações legislativas. A gente estava no meio desse embate legislativo por causa da geração distribuída. Muitos projetos, a gente tinha até uma sobreposição de projetos ali do Senado e da Câmara dos Deputados. Cada hora um deputado apresentava um projeto diferente, todos relacionados à geração distribuída, algumas propostas incluindo ali o pagamento da geração da diferença dessa geração distribuída pela CDE. Então, por exemplo, esse projeto já de certa forma está inviabilizado, tendo em vista que a CDE pode ser utilizada aí nesse momento de crise como uma forma de ajustar um pouco a crise do problema do Covid. Então, acredito sim que isso deve ser postergado. Agora, em relação à norma, aos procedimentos da geração distribuída, eu não acredito que a gente tenha nenhuma postergação regulatória, eu digo, nenhuma postergação regulatória para definição do momento, né? A gente imagina que você esteja falando aí dos gatilhos, né? De qual momento que a geração distribuída vai entrar, qual tarifa, como que vai ser cobrado isso, como vai ser feito. Isso eu acredito que não deve ter nenhum tipo de interferência. Agora, legislativa, obviamente, pelas questões, por questões de prioridade. Eu acho que vão ser priorizadas outras questões, inclusive na área de energia e possivelmente na área legislativa a gente deve dar uma barrigada aí na geração distribuída e ficar assim agora, talvez, quem sabe, e acredito que seja melhor para o setor, voltar para a esfera regulatória, que seja uma decisão da ANEEL e não uma decisão política. Pelo menos eu vejo. Obrigado. A Isabelle
fez um comentário muito gentil, como sempre. Muito obrigado, querida. E disse que os desafios são muito grandes, é verdade. Né? Como a gente faz em muitos eventos, às vezes é para a gente chorar junto, né? Mas o que também faz parte. Né? Sem dúvida, os desafios são grandes. Acho que tinha mais um. Gustavo Guedes, Marcos, quer trazer mais algum comentário? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Marcos. Não, tranquilo, Sião. Tá, já foi posto, acho que todas as considerações. Só disponível aí para questionamentos, para complementações. Obrigado. Guedes. Está no mudo. Gustavo Guedes. Bom, eu falei que o meu maior desafio era a tecnologia. Tá aí o resultado. Bom, eu fico à disposição através da associação. Enfim, qualquer dúvida aí ou necessidade de troca de ideia, eu tô disponível. Obrigado aí, senhor, e aos meus amigos aí pela oportunidade. muito obrigado a todos. Agradeço a gentileza dos comentários. Deixa eu só fazer um comentário antes do Gustavo. Quem quiser saber mais sobre a associação, visite o site, que é abdem.org. É isso, né, Gustavo? abdem.org, não é isso? Isso. Inclusive, para se associar, tem lá um espaço na Abdem. Então, nós somos um grupo grande, com vários comitês temáticos. A gente já fez alguns eventos. Eu tive a honra de assumir em outubro, nós já fizemos um evento sobre derramamento de óleo com a Universidade em Santos. Tínhamos um programado com a PUC do Rio Grande do Sul, que teve que ser adiado, assim como um outro com a Universidade de Valladolid, na Espanha, por motivos óbvios também foi adiado, seria agora, em abril. Mas nós teremos ainda muitos, seja ainda que num ambiente virtual, até que a gente possa estar junto e se abraçar, o que é bem mais interessante. Né? Gustavo, pode falar, Santiago, você quer fazer um comentário? Era exatamente isso. Para quem não participa, não é associado à Abdem, que procure o nosso site, que possa fazer parte também. A gente está aberto a contribuições e deixar bem claro que não é uma associação exclusivamente jurídica. A gente veio o Marcos, a gente tem outras pessoas. A ideia, sim, é a multiplicidade, vamos dizer, como que fala? A quantidade, exatamente, de áreas e de setores que, principalmente tanto na área energética quanto na ambiental, todo mundo se comunica bem aí. E é necessário. Então, a gente realmente convida todos vocês a conhecerem. Isso mesmo, muito obrigado. Eu vi, como eu disse, muitas pessoas queridas aqui, a Karina Carneiro também, Daniele, enfim, ex-alunos. Bom, se ninguém mais tem comentários, eu vou encerrar em benefício do tempo. Acho que para que a gente possa fazer vários, é importante que eles não tomem muito tempo, porque senão as pessoas desanimam. E Verônica, Daniele, enfim, muito obrigado a todos. Nós vamos tentar colocar esse vídeo lá no site da Abdem e nos canais. Aliás, a Abdem tem Instagram, que é a Abdem Oficial, tem LinkedIn, então, enfim, tem várias redes aí que a gente pode conversar com todo mundo. Serão a Simone, outra querida, serão todos muito bem-vindos. Espero ter sido útil e vamos fazer o próximo, tá bom? Um abraço para todos.